Olá! Bom, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula. Como deu para ver na aula de Lisboa, a intenção do curso não é descrever, datar, e dar a autoria de cada monumento da cidade, porque essas são informações que a gente consegue ter recurso para buscar. A ideia aqui, na verdade, é encontrar uma forma de contar a história de cada um dos lugares. Como que nós podemos tornar mais interessante, dar uma visão aos clientes, aos turistas, daquilo que eles estão pela primeira vez encontrando em Portugal. Então, nessa aula de Sintra, na verdade, a nossa segunda aula e todo o nosso curso, ele é baseado nos roteiros mais comuns que fazemos por Portugal. Então, na aula de hoje, não é uma aula sobre Sintra, é uma aula sobre Sintra, Cascais e Estoril, incluindo lugares que nós também passamos nesse percurso. Então, por isso, a nossa aula de hoje, ela começa especificamente num lugar que fica dentro desse roteiro, mas não exatamente, especificamente numa cidade. E refiro-me ao Palácio de Queluz, que a gente não vai para uma cidade visitar, nós vamos direto ao Palácio de Queluz. Normalmente é o percurso inicial, visitar o Palácio de Queluz. O Palácio de Queluz nos ajuda a enxergar um outro momento da história de Portugal. Como eu falei para vocês na última aula sobre Lisboa, eu contei um pouco a respeito do Marquês de Pombal, um grande ministro que tinha uma visão de uma Lisboa mais moderna, mais arejada, uma pessoa muito ligada às ciências, à engenharia, à administração. Mas a visão do Marquês de Pombal era muito contestada por muita gente, principalmente porque Marquês de Pombal não tinha uma visão muito positiva a respeito da presença dos religiosos, das ordens religiosas em Portugal. Ele tinha uma desavença grande com a nobreza portuguesa. Então, o período de reinado de Dom José foi também um período áureo do Marquês de Pombal. E eu estou contando tudo isso porque o Palácio de Queluz, que é o primeiro ponto da visita, desse percurso pelo roteiro de Sintra, Cascais e Estoril, na verdade está ligado a uma personagem que talvez seja uma grande oponente do Marquês de Pombal na história de Portugal. E refiro-me aqui à Dona Maria I. Se nós formos contar a história do Palácio de Queluz de uma maneira sequencial, poderíamos dizer que o Palácio de Queluz era uma grande quinta que foi comprado pela família real e aos poucos sendo utilizado pela família real, principalmente por Dom Pedro III, que era irmão de Dom José e, por consequência, tio de Dona Maria I, e se casa com a Dona Maria. Então ela se casa com o tio, a Dona Maria I. E o Dom Pedro III vai fazer do Palácio de Queluz, que havia sido adquirido pela família real, o espaço onde ele iria construir uma casa do modo como ele pensava, como ele idealizava. Mas, na verdade, o Palácio de Queluz ele tem muito mais a cara e o perfil da Dona Maria I. E talvez essa seja a melhor forma de explicar o Palácio de Queluz. Por quê? Por mais que o Palácio de Queluz seja o local onde nós temos ali o quarto de Dom Pedro, que é uma loucura pensarmos que é o mesmo quarto onde ele cresceu, o mesmo quarto onde ele vai morrer, quase que nascimento e túmulo no mesmo local, uma pessoa que morre tão jovem. Embora os nossos turistas, na maior parte dos brasileiros, vão a Queluz com a intenção de ver o quarto de Dom Pedro, a constituição do palácio não é responsabilidade de Dom Pedro. Na verdade, o Palácio de Queluz representa um período da monarquia que está muito mais associado à Dona Maria. E aí, quando nós contamos essa história, é interessante porque boa parte das pessoas conhecem a Dona Maria como Dona Maria a Louca, como uma personagem da história que no final da vida, só para contar, Dona Maria, filha de Dom José, casa com seu tio, vai assumir o reinado depois do pai, é a primeira rainha portuguesa. Portugal ainda não tinha uma rainha que governasse, a Dona Maria é a primeira.
E uma das características da Dona Maria mais fortes, é interessante que para muitos ela é chamada de piedosa, para outros é chamada de a louca. Mas em geral as pessoas conhecem como Dona Maria a louca. Mas uma das características mais fortes da Dona Maria era uma relação enorme com a religião, né? Uma proximidade muito grande das ordens religiosas, ordens caridosas, e por isso, claro, uma grande antipatia por Marquês de Pombal, né? E aí é interessante porque você consegue ligar o Tour de Lisboa ao Tour de Sintra. Quando olhar aqui, o Palácio Queluz está ligado a uma história que é a história de recusa de tudo que o Marquês de Pombal representou, tá? Porque se é a Praça do Comércio, nós temos ali um espaço urbano, de uma vida urbana, de uma vida nova, né? Não muito ligada à nobreza, à corte. É uma rua, a construção de uma cidade. O Palácio de Queluz tem o seu grande momento posteriormente ao Marquês de Pombal, mas representa uma mudança completa, porque a Dona Maria era extremamente religiosa, extremamente ligada à nobreza de Portugal, aos nobres que o Marquês de Pombal havia, de certo modo, esnobado. E um exemplo disso é que uma das grandes medidas mais conhecidas da Dona Maria foi que ela libertou os presos de Lisboa por ter tantos presos políticos ligados ao período do Marquês de Pombal. E muitos desses presos políticos, pessoas das relações da Dona Maria, né, que estavam ligados às relações pessoais da Dona Maria. Então, ela vai seguir um rumo oposto ao Marquês de Pombal e vai representar um momento da história, e o Palácio de Queluz representa esse momento, em que Portugal constrói ali um certo tipo de monarquia muito tradicional, né? E o Palácio de Queluz tem esse traçado tradicional. Nós, quando trabalhamos com turismo, não precisamos visitar o Palácio de Queluz com os clientes, que tem os guias do local ou tem o audioguia, mas é interessante mostrar aos clientes que o Palácio de Queluz representa o reinado de Dona Maria I, uma rainha muito tradicional e conservadora dos seus estilos, que preservava uma visão de monarquia, né, já que o pai dela tinha dado muito espaço ao ministro, fazendo um governo menos monárquico. A Dona Maria representava a grande monarquia, e o Palácio de Queluz, na divisão das suas salas, no modo como foi construído por dois arquitetos, Matheus Vicente e depois Jean Robignon, um arquiteto francês, ele representa isso. Não é à toa que do lado de fora do Palácio de Queluz nós temos uma escultura de Dona Maria, né, rodeada pelos continentes, onde nós vemos ali uma figura de uma grande imperatriz, né, alegoricamente há uma leitura de que ela está relacionada ali naquela figura com Minerva. Mas o que a gente vê, para quem chega ali e vê aquela figura, aquela estátua cercada pelos continentes, vemos que alguém quer se portar, né, acima de uma certa realidade, numa posição de grande imperatriz. E é por isso que o Palácio de Queluz representa esse período, né? Hoje é o palácio que recuperou bastante da sua beleza. Mas aí fica uma pergunta que as pessoas costumam fazer quando vamos ao Palácio de Queluz e se damos destaque à Dona Maria, né? Por que ela é chamada de a louca? Veja que o que eu estou contando para vocês não é exatamente sobre Sintra ou sobre o Palácio de Queluz, mas ajuda a entender as figuras que construíram esses lugares, né? Então os turistas perguntam, mas por que ela era chamada de a louca? E aí eu vou aqui dar alguns exemplos, porque é o seguinte: a Dona Maria vai perder o esposo muito rápido, Dom Pedro III. Bem, embora tenha tido 6 filhos, Dom Pedro III vai morrer muito jovem, ela vai ficar viúva cedo. Sabemos também que a família real portuguesa, casando entre si, né, ela casa com o tio, e isso já vinha de outras gerações, essa consanguinidade também produz problemas genéticos. E há um outro elemento: eu estou falando que Dona Maria é uma figura muito ligada à monarquia tradicional, e é interessante quando nós tiramos essa figura só da realidade portuguesa e ampliamos o olhar para fora de Portugal e vemos qual é a realidade da Europa naquele momento. O Marquês de Pombal
ele participa quase que da mesma realidade, só que por outro ângulo. O Marquês de Pombal representava a figura que cresce sem o status de nobre e que avança e que dá muito valor aos novos conhecimentos que estão surgindo, seja da engenharia, da administração, e tenta ganhar o poder através dessas concepções e de jogos políticos também. A Dona Maria representa o outro lado desse mesmo século, estamos falando do século XVIII, que é um século que, vale lembrar, é o século da Revolução Francesa, onde as monarquias começam a ser contestadas. E a Dona Maria assiste essa contestação das monarquias europeias, sobretudo a francesa, que ela via e admirava. Tá? Só para terem uma ideia, quando houve a Revolução Francesa e a corte francesa é condenada, a Dona Maria envia uma doação à corte francesa, né? Então ela tem uma relação com os grandes monarcas e ela foi vendo a queda disso, e isso também a perturbou. E um outro elemento que a perturbou está ligado diretamente ao Marquês de Pombal. Devido à expulsão dos jesuítas, a Dona Maria considerava que o pai dela tinha ido para o inferno por ter permitido o Marquês de Pombal agir contra os religiosos. Então tudo isso entrou na cabeça da Dona Maria, que viveu muito nova o terremoto de Lisboa, viu o Marquês de Pombal lançar corpos na água para se livrar dos corpos. Então é uma existência um pouco conturbada, né, onde ela tomou a decisão de seguir um caminho muito mais próximo da religião e dessa monarquia tradicional, e o Palácio de Queluz representa isso, com grandes salões de baile, né, para a corte poder estar junta, realizar suas atividades, uma sala de música para o músico oficial da corte. Então é a construção de uma corte, tá? O Palácio de Queluz tenta representar esse momento. E isso é importante além do local de nascimento de Dom Pedro I. Tá vendo como há muito mais camadas na história desse palácio. Então é interessante a gente observar por diferentes ângulos. A gente consegue falar para os clientes assim, olha, além do quarto de Dom Pedro, prestem atenção especificamente em alguns ambientes. Por exemplo, vale a pena destacar o salão de baile e a sala de música, conforme eu falei. São duas salas que representam o período de uso da Dona Maria I. Né? Por exemplo, o salão de baile ele é decorado com uma talha de madeira dourada, que é um estilo que a gente na história da arte chama de rococó. Né? E o rococó é um estilo de fato que foi criado para ser usado nesses salões de baile. Por quê? Ele é um estilo que ele não destaca tanto nos vestidos das pessoas, porque ele é um salão normalmente discreto, só refinado pelas linhas douradas, constituído sempre de muitos espelhos. Muita gente associa a questão do espelho ao que a gente usa hoje. O espelho ajuda a aumentar o espaço. Mas assim, não eram espaços pequenos, né? Então o problema não era de fato aumentar o espaço. O espelho também tinha uma função, se nós pensarmos que esse era o salão de baile. Por quê? Mas então por que não usava espelho para aumentar espaço nas outras salas também? Isso porque o salão de baile ele tinha muitas funções. Primeiro, o salão de baile representava o local onde a corte, e eu chamo corte não só os membros da família real, mas marquês, duque, conde, todas essas pessoas que recebiam essas grandes atribuições, esses grandes nomes, né, que davam um valor social e uma nobreza. Essas pessoas dentro da corte era no salão de baile que elas faziam as danças cortesãs. Por exemplo, estava muito na moda o estilo de dançar francês, né? A corte francesa da Maria Antonieta é uma grande moda por todas as cortes europeias. Então assim, as pessoas iam para o salão de baile, elas tinham que saber dançar a dança da corte. Isso demonstrava que ela estava associada a uma certa cultura da monarquia. Então, salão de baile e salão de música do Palácio de Queluz representam essa primeira fase do palácio, já que o quarto de Dom Pedro está ligado já a um período posterior. Dom Pedro é neto de Dona Maria, então já é uma outra época. Ali no salão de baile e no salão de música a gente vê essa grande monarquia do final do século XVIII. Mas sabemos que isso é só o começo
da história ligada a Sintra, até porque a gente ainda está em Queluz e vamos seguir para Sintra. E aí, para falar de Sintra, né, já a caminho de Sintra, nós podemos pensar em várias coisas, né? Há uma relação em Sintra com o misticismo que existe em Sintra, há uma história muito forte do Palácio da Pena, há o Castelo Árabe, o Castelo dos Mouros, que temos ainda resquícios, e o centro histórico da cidade com o Palácio Nacional de Sintra, que é uma construção que está ligada aos árabes, que ganha uma nova estruturação no século XV, ou seja, já há muito tempo a família real frequentava Sintra, já que o Palácio Nacional de Sintra é uma casa real e foi sendo modificado e ganhando maiores modificações, sobretudo no século XV e XVI, tá? As maiores alterações do Palácio Nacional de Sintra. Mas eu não vou direcionar minha atenção para o Palácio Nacional, porque é um local que os turistas visitam menos, né? E nesse trabalho aqui a gente está focado na atenção ao que os turistas visitam com maior interesse. E por isso é importante a gente construir uma visão sobre Sintra inicial, antes deles começarem a entrar nos palácios ou visitar locais, né? Porque basicamente em Sintra nós temos duas construções daquelas que são visitadas pelas pessoas que fogem do século XIX, que não são do século XIX. O Castelo dos Mouros e o Palácio Nacional. O Palácio Nacional e o Castelo dos Mouros são duas obras ligadas ao período medieval da cidade. Então, são obras de um período da Reconquista de Lisboa, do período de dominação árabe, mas não são dois dos principais monumentos a serem visitados pelas pessoas. As pessoas em geral visitam Quinta da Regaleira e Palácio da Pena. Por isso, a minha explicação de Sintra se concentra especialmente no século XIX. Por quê? Porque Sintra é considerada a capital do romantismo. E as pessoas se enganam, por exemplo, quando entendem romantismo nesse sentido, no sentido tradicional, o romantismo do amor, por exemplo. Não é nesse sentido. Sintra é a capital do romantismo porque no final do século XVIII, mas principalmente no século XIX, vai haver um grande movimento, e isso é importante sabermos para depois dar a explicação para as pessoas. Há um grande movimento cultural e artístico chamado movimento romântico, com elos na Alemanha, França, Portugal, Espanha, todos os países europeus e também da América do Sul, como o Brasil também teve o seu romantismo, a Argentina também. Todos esses países adotaram uma visão romântica, por exemplo, da história. O que significa isso? Que são pessoas do século XIX, e o século XIX é um século importante, porque o século XIX é o século da industrialização na Europa. Ou seja, as pessoas começam a viver, elas saem de uma vida mais rural, mais caseira, as cidades começam a crescer. Por exemplo, Paris vai receber uma grande reforma no século XIX, né? Barcelona também, grandes cidades vão começando a mudar, ganhando uma estrutura de metrópole, e muita gente olha para aquelas mudanças intensas e muito rápidas e pensa assim, poxa, mas e o passado? As pessoas vão esquecer o passado, né? Antes que era melhor. Essa visão mais nostálgica de mundo, né? Isso que o romantismo trouxe. Como hoje a gente ainda fala, né? Às vezes, nossa, mas antes era tão mais tranquilo, tão mais calmo, hoje as coisas são tudo tão aceleradas. Essa visão tem um quê de romantismo. Então os românticos foram pessoas que cultuaram o passado e que tentaram dar vida ao passado através da arquitetura, através da literatura, através da própria vida que viviam, né? E isso a gente tem alguns exemplos ligados a Sintra. Quem quiser conhecer melhor essa relação é só ver, por exemplo, os Maias, do Eça de Queiroz, onde esse romantismo está forte, né? E Sintra é muito importante. Por quê? Sintra tem uma distância com relação a Lisboa que não é tão longe de Lisboa,
mas que cria uma certa intimidade, uma certa discrição que a capital lisboeta não permitia. Então, muitos nobres da cidade de Lisboa saem e vão ter o seu período de descanso, vão frequentar Sintra como um local onde eles se distanciavam dessas grandes e rápidas mudanças agitadas da grande capital Lisboa, né? Todas aquelas transformações que a cidade passava, de repente a chegada de automóveis motorizados, Sintra conservava um quê de passado. E os palácios construídos em Sintra no século XIX, ou seja, numa época que não é tão distante da nossa, tentam cultuar essa história. Tá? Por exemplo, a Quinta da Regaleira. A Quinta da Regaleira, né, como ela é vista hoje, ela foi construída pelo Augusto Monteiro, chamado Monteiro dos Milhões. Nascido no Rio de Janeiro, mas de pais portugueses, ele fez uma fortuna no Brasil. E o Augusto Monteiro, o Monteiro dos Milhões, ele vai adquirir a Quinta da Regaleira já bem no final do século XIX. E o sonho dele, por exemplo, era dar um estilo manuelino à Quinta da Regaleira, que é exatamente aquilo que nós tínhamos visto na aula anterior. O estilo construído pelo Dom Manuel. Ele queria que aquele estilo, aquela celebração do período do Império Português fosse recuperada numa construção muito mais nova. Veja como eu estou falando, é isso que é o romantismo, o desejo de reviver o passado, tá? De certa maneira. Ele não consegue encontrar um arquiteto que consiga fazer isso para ele. E aí ele vai contratar o Luigi Manini, que era cenógrafo. Ou seja, a pessoa que constrói a Quinta da Regaleira, ele constrói cenários. Ele construía cenários. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente visita a Quinta da Regaleira e quer ir lá como se a Quinta da Regaleira fosse um local para iniciados na maçonaria, né, cheios de cultos místicos ligados à Rosa Cruz. Sim, há referências a isso, né? A descida ao poço, há símbolos de conhecimento, elementos que você precisa decifrar para saber o que significam. Mas no fundo, o senhor Augusto Monteiro, a Quinta da Regaleira é uma grande celebração do passado, do conhecimento do passado da humanidade. Seja ele um conhecimento através da arquitetura, né, com as construções do Dom Manuel, mas os conhecimentos ligados a esse passado místico da humanidade. Era uma valorização de todos esses tipos de conhecimento. O senhor Augusto Monteiro, ele tinha coleções de tudo que vocês imaginarem. Ele colecionava concha, ele colecionava borboleta. Então assim, ele era um homem extremamente fissurado por conhecer coisas e homenagear esses conhecimentos. E não é só a Quinta da Regaleira que tem essa visão romântica do passado, né? O Palácio da Pena, a obra que recebe mais visitantes em Sintra, aquela que os turistas mais perguntam, também está associada a essa visão. Afinal, é uma construção ligada ao Dom Fernando que vai ser rei em Portugal, chamado rei consorte, rei casado com Dona Maria II, a filha de Dom Pedro, que vai receber o trono. Eu vou contar essa história da entronização da Dona Maria II na aula do Porto, por um motivo específico. E aí a Dona Maria II vai governar e o seu marido Dom Fernando, que vem de uma origem ligada às famílias nobres da Alemanha, a Áustria, tá? Daquela região que tinha uma formação muito romântica do passado. Era um momento que o romantismo estava em alta de fato, principalmente nos círculos intelectuais da Alemanha. E o Dom Fernando chega em Portugal, se apaixona por aquela região, compra o que havia ali. Havia um mosteiro do século XVI, do período do Dom Manuel, em ruínas. Veja como os românticos gostam do passado. Ele adquire as ruínas e das ruínas ele faz essa nova obra, né, dividindo em cores. Uma cor representa a construção que já estava ali. Né, uma das cores do palácio, a cor está ligada à construção que já existia lá. A outra cor está ligada ao que é novo. Mas veja que, embora sejam cores diferentes,
elas estão associadas ao mesmo edifício. Essa era a visão do Dom Fernando, de que presente e passado se misturavam, tá? O Palácio da Pena, por isso, vai receber, e assim, por mais que ele tenha tido auxílio de alguns profissionais, foi Dom Fernando que idealizou tudo. E a visão romântica, ela tem uma concepção própria, porque quem visita o Palácio da Pena, e isso a gente pode explicar para as pessoas, vão perceber que em cada ambiente ele é confrontado com espaços que fazem associações a épocas completamente diferentes. Então nós vemos, por exemplo, na entrada o Tritão do mar, que é um grande monstro, que está logo na entrada do palácio, e aí se começarmos a caminhar, a gente vai ver uma decoração em madeira, que é uma arte típica da Europa, já de uma outra época. Então é como se ele costurasse fios da história, tá, através da construção do Palácio da Pena. O Dom Fernando vai viver ali, inclusive depois da morte da esposa, da Dona Maria II, ele vai se casar novamente com a Condessa d'Édala, mas depois o palácio ainda vai ser usado pela família real, por Dom Carlos, por exemplo, que vai viver ali, a Dona Amélia vai viver os últimos momentos praticamente da monarquia portuguesa no Palácio da Pena. Então o Palácio da Pena, podemos dizer aos clientes que ele é um palácio da memória, né? O Dom Fernando meio que coleciona ali momentos e locais da história de Portugal, de certa forma também do gosto dele vindo de uma outra região, como que ele observa essa história portuguesa, e também de coleção de árvores, que o Palácio da Pena é um grande jardim botânico, né? Então é uma construção do final do século XIX, ligado a essa visão romântica do passado, onde você não destrói completamente o passado, mas tenta revivê-lo de várias formas e associando épocas diferentes. Por isso que o Palácio da Pena é uma construção tão diferente do Palácio de Queluz. E aí é legal fazer essa comparação, observar que o Palácio de Queluz está ligado à tradicional monarquia do século XVIII, muito bem organizada. Já o Palácio da Pena é um palácio quase privado, com muitos espaços privados, com banheiro, que já não era uma coisa comum, e com uma visão de um rei que vinha de fora e que tentava quase que interpretar a história do país que ele chegava. É um rei que vem de fora e usa um espaço sagrado de Sintra para construir o seu palácio. Por isso, Sintra é uma cidade do romantismo. E aí a gente consegue ligar todos os fios para as pessoas enxergarem e falar assim: ah, Sintra, aquela cidade que tem movimentos românticos, e cria quase que uma personalidade para cada local. Por isso, a gente pode também falar do Cabo da Roca. O Cabo da Roca, se a gente fala assim, o Cabo da Roca é o ponto mais ocidental do continente europeu, sem dúvida. Não há nenhuma informação errada aí. Só que é possível acrescentar mais informações. E lembrar que ali no Cabo da Roca havia um forte que protegia a entrada do que a gente chama Barra do Rio Tejo. O Cabo da Roca já vem numa linha de proteção da entrada de Lisboa, que eu comentei que estava ligado também depois à Torre de Belém. Então, hoje o Cabo da Roca é um local para visitação, mas ele já teve uma função militar muito importante para o país, tá? E aí, vale uma curiosidade, quem quiser lá buscar essa informação para ver se eu estou dizendo a verdade, no Cabo da Roca tem uma descrição dos Lusíadas, tá? Do Luís de Camões. Mas se a gente for ver no livro, ele não fala especificamente a respeito do Cabo da Roca, tá? É uma descrição generalizada da ideia, né, onde a terra acaba e o mar começa. Não, ele não está falando especificamente do Cabo da Roca, mas há lá no Monumento do Cabo da Roca essa citação que faz as pessoas pensarem que Camões tinha falado sobre o Cabo da Roca, tá? E não é verdade. Aquilo ele está simplesmente falando do momento em que os portugueses saíam pelo mar adentro, quando a terra acabava e o mar começava. Então esse detalhe a gente pode falar, olha, vocês vão ver lá uma inscrição do Luís de Camões, dos Lusíadas, mas aquilo é só para falar que aqui a gente está num ponto mais distante do continente europeu. Ele não escreveu aquilo sobre o Cabo da Roca especificamente. São detalhes que ajudam a mostrar que a gente conhece, sabe do que está falando, sabe do monumento que estamos visitando, tá? Se seguirmos o roteiro Sintra, Cascais e Estoril, nós vamos sair do Cabo da Roca, vamos diretamente à cidade de Cascais.
E em Cascais, o que podemos explicar sobre Cascais, né? O que pode ser dito numa explicação histórica sobre a cidade de Cascais? Sobre a cidade de Cascais a gente pode falar especificamente, primeiro, sobre a cidadela de Cascais, a construção mais antiga, visivelmente mais antiga daquela região. A cidadela de Cascais é um grande forte, inicialmente foi construído como um grande forte, justamente nessa linha de proteção, novamente, repetindo, da Barra do Tejo. Temos que pensar que todo esse espaço, sem essas casas, era constituído de vários fortes, né? Hoje, se a gente passa de carro pela grande marginal que liga Cascais até Lisboa, vamos vendo vários fortes. Agora imaginem toda essa região sem essas construções, sem as casas, onde os fortes ficariam em mais evidência. Como seria difícil para uma armada, para uma expedição de outros países atacar Lisboa pelo mar, já que a cidadela de Cascais, por exemplo, é uma construção enorme, né? E que foi sendo remodelada com o passar dos séculos, tá? Ela no século XIV ganhou seu primeiro desenho, foi sendo remodelada, o terremoto destruiu, mas ela chegou a ser inclusive utilizada como local de hospedagem dos reis portugueses no final do século XIX. Então hoje ela já é um hotel, mas ela já foi usada por hotel também pelos reis de Portugal, tá? Principalmente assim, a última dinastia. Mas a cidadela não explica Cascais pra gente, né? Cascais não é só a cidadela, é preciso explicar um pouco mais sobre a região de Cascais. E aí, Cascais era uma cidade, simplesmente uma cidade afastada de pescadores, com uma vida, até com uma certa vida de atividades, mas muito distante. Tanto que existia uma frasezinha que era assim: Cascais, uma vez lá, nunca mais. Porque era muito difícil, o litoral de Cascais cheio de pedra, né? Basta a gente pensar ali na região do Guincho, a zona do Guincho é toda ela pedregosa. Mas o que de fato vai mudar a realidade da cidade de Cascais vai ser a chegada da ferrovia. E isso é importante ressaltar porque mostra que a gente tem uma certa atenção a algumas mudanças que não necessariamente são monumentos turísticos, mas que alteram a realidade completamente de cada uma das cidades que nós visitamos. A ferrovia é um exemplo disso. A região toda essa zona do que se tentou, né, criar como uma riviera portuguesa, Estoril, Cascais, ganhou muito mais agitação e movimentação quando a ferrovia foi construída. Até porque hoje a gente acha algo banal e comum, pegar um comboio, um trem e seguir até essas zonas, ou vermos isso acontecer com maior frequência. Mas quando isso foi construído, aquilo representou o fluxo massivo das pessoas de Lisboa até essas regiões para tomar um banho de sol, que foi uma coisa que também antes não se fazia. Por exemplo, no Palácio de Queluz, quem visita o Palácio de Queluz vai ver que nos quadros no Palácio de Queluz, as figuras da realeza portuguesa são todas elas muito pálidas, brancas. Por quê? Durante o século XVIII, nós estamos falando aqui 1700, né? Vamos nos habituando à ideia dos séculos, 1700, 1750, 70, 80, o bronzeado de sol representava uma camada muito popular da sociedade. Quem tinha condições não ficava ao sol, né? Somente no século XX, praticamente, principalmente com a moda da Riviera Francesa, que isso modificou, e alguns estudos foram vendo a vantagem do sol também pela saúde. Isso foi sendo modificado, e Cascais, com a chegada da ferrovia, também ganhou um outro afluxo de pessoas, se tornando uma cidade de visitação litorânea, né, de veraneio, como hoje a gente consegue ver, e também apresenta Cascais dessa forma. Mas essa realidade só surgiu mesmo na virada do século XX. Assim a gente consegue explicar Cascais pelo seu lado histórico e Cascais também pela atividade e pelo tipo de cidade que é, esse aspecto, né, de cidade litorânea, acolhedora, bonita, bem cuidada, típica dessas cidades que recebem turistas no verão. Outra cidade que também ganha um afluxo enorme de turistas
e de pessoas de todo o mundo no início do século XX é Estoril, né? E nesse percurso que a gente faz Sintra, Cascais, Estoril, a gente pode colocar Estoril também aqui na lista como um local visitado pelas pessoas no início do século XX, também pela chegada da ferrovia, mas principalmente pela construção do cassino, né? O cassino de Estoril começa a sua construção ali depois da década de 10, a partir de 1914, 15, 16, ele começa a ganhar a sua primeira fisionomia e vai ter muita importância, não só na história de Portugal, mas na história mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal se torna um país neutro no combate e com isso há um fluxo de pessoas de todas as classes vindo para Portugal, para de Portugal, ao saírem dos países em combate, conseguirem visto para sair desse país, a partir de Portugal usar o país como um ponto de parada para outros locais. Mas até conseguir, por exemplo, para uma pessoa que saía da França, conseguir um visto para a Argentina, como acontecia. E as pessoas esperavam. Então Portugal foi um dos pontos de parada, de espera de muitas pessoas de países diferentes da Europa que fugiam do conflito. E o cassino de Estoril vai receber um fluxo enorme de pessoas nesse período. É nessa época da Segunda Guerra Mundial que ele ganha a importância e a relevância que a gente conhece dele hoje. Tá? Todo mundo fala do cassino de Estoril, não há uma pessoa que visite Portugal que não conheça. Mas é importante ressaltar para elas, para quem visita, falar assim, olha, foi a Segunda Guerra Mundial, no momento em que Portugal era um país neutro, que esse cassino ganhou importância. Por quê? A nobreza, as pessoas mais requintadas, marqueses, espiões, todo tipo de pessoa, artistas, frequentavam o cassino de Estoril para que ali, primeiro, tentassem ter algum tipo de vida mais normal, perto do cotidiano que eles tinham nas suas cidades, né? Encontrar pessoas de outros países para tentar ter informações, né? Ah, você sabe onde está tal pessoa, aquele está em Portugal, aquele está em Lisboa. E nesse jogo também, os espiões de todos os lados tentavam tomar partido, né? Não é à toa que muitas das histórias do James Bond se baseiam em casos aqui ligados ao cassino de Estoril, há situações que se passavam dentro do cassino de Estoril durante a Segunda Guerra Mundial, porque ali é como se a guerra acontecesse fora do país, fora do conflito, mas através das conversas, das fofocas, daquilo que se sabia, da informação que se retirava, da informação que você jogava só para às vezes enganar alguém e aí não contar o que de fato seu país estava fazendo, porque eram pessoas influentes, ligadas ao poder, que estavam em Portugal, tentando viver de certa forma as suas vidas, né? E com isso também participando da guerra à sua maneira. O cassino, como a gente vê hoje, já é uma obra posterior, ele recebe uma reforma imensa já na década de 60. Hoje tem uma outra importância, representa uma outra coisa, mas já fez parte desse período turbulento da história da Europa como um lugar de sossego, onde as pessoas podiam ter um pouco de vida normal, mas também onde a guerra acontecia através das conversas. Eu acho que com isso nós conseguimos fazer do roteiro de Sintra, Cascais e Estoril um roteiro que aborda em diferentes assuntos. Só para lembrar, primeiro, Palácio de Queluz, ligado à corte da Dona Maria I, que vai vir depois do Dom José, é filha de Dom José, que recusa todas as orientações e o modo de administrar de Marquês de Pombal, né? Vai construir um palácio ao estilo mais próximo possível de um palácio de Versalhes, um palácio de corte, com salão de baile, local de recepção, né, dos diplomatas. O Palácio de Queluz está ligado a essa época e ainda tem o nascimento de Dom Pedro para coroar a importância desse local. Depois nos deslocamos para a cidade romântica, Sintra, como eu falei, é uma cidade, uma vila, na verdade, que tem construções anteriores ao século XIX, mas será o século XIX, o século que Sintra parece ganhar ainda mais sentido a construção de palácios, revivendo memórias, revivendo épocas. É isso que faz o senhor Antônio Monteiro,
É isso que faz o Dom Fernando no Palácio da Pena. Referi aqui ao Cabo da Roca não só como um ponto, né, o ponto mais distante do continente europeu, mas também com um lugar como uma fortaleza de proteção da entrada de Lisboa. E aqui terminamos com Cascais, que também foi uma grande fortaleza, mas que transformou a sua importância, e a sua feição, aquilo que hoje vemos da cidade, a partir do fluxo de pessoas com a ferrovia, com o hábito do banho de praia, banho de sol, que se intensificou e ganhou ainda mais importância em Estoril com a construção do cassino e a transformação da chamada de fato Riviera Portuguesa, uma área próxima à capital, onde as pessoas podem viver um clima litorâneo, com o cassino, com uma vida que foi, como eu falei, essa vida de praia, de litoral, não existia antes, foi sendo construída e formada durante o início do século XX. E Cascais e Estoril tem a cara dessa época, foram transformadas por esse período e hoje o que a gente visita está ligado a essa história. Então aqui fizemos mais uma aula, nossa segunda, sobre o roteiro Sintra, Cascais e Estoril. Claro que há outros elementos, mas eu acho que dessa maneira conseguimos explicar esse passeio e deixar as pessoas satisfeitas sabendo que conheceram um pouco mais da história dos lugares de Portugal. Até a próxima!